Olá, criptomaníacos! Qual o segredo dos bilionários? Durante crises, eles perdem praticamente toda a sua fortuna e depois conseguem recuperá-la ou até ampliá-la. Nós vimos, por exemplo, o CZ, CEO da Binance, saindo de uma fortuna avaliada em 65 bilhões de dólares e em poucos meses tendo ela reduzida para somente 4 bilhões de dólares. Michael Saylor, CEO da MicroStrategy, saiu de 1,6 bilhão de dólar para 0,6 bilhão. Então, são quedas realmente muito fortes. Alguns desses bilionários até quebram ao longo de suas vidas, mas eles conseguem recuperar. Essa volatilidade imensa que eles possuem no seu patrimônio é muito parecida com a volatilidade que a gente encontra no Bitcoin, que nesse momento está perdendo aí cerca de 70% do seu valor com relação ao topo, como aconteceu em diversos momentos da história. Mas se você pegar um período maior de 3 anos, 6 anos, 9 anos do Bitcoin, você percebe que ele multiplicou de valor centenas de vezes nesse período. Então, que segredo é esse que funciona tanto para os bilionários quanto para o Bitcoin e que também pode servir para você? Vamos entrar nesse assunto logo após eu divulgar aqui uma novidade para vocês que estão acostumados a me ver aqui em vídeo. Agora você vai poder me ver presencialmente junto com toda a equipe da Criptomaníacos num novo produto chamado Criptomaníacos Experience. Vai acontecer no dia 21 e 22 de janeiro, portanto, menos de um mês, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e são realmente várias atividades, incluindo atividades externas, como vocês vão ver agora. Tá aí o primeiro teste que a gente fez dessa imersão da Criptomaníacos, da Criptomaníacos Experience, com várias pessoas aqui que foram lá para o nosso escritório da Criptomaníacos conhecer o time. Eu não estava presente nesse momento aqui, mas enfim, tivemos as aulas, tivemos toda essa participação, né, essa integração das pessoas com a nossa equipe, foi sensacional. E agora, como eu falei, a gente vai ter dia 21 e 22 essa experiência com professores e comigo, né? E entre outras pessoas da Criptomaníacos. Eu, no caso, não sou o professor da Criptomaníacos Experience, mas eu estou lá presente para trocar ideia, para tirar dúvidas e também participando das atividades externas e do happy hour que vocês vão ver que acontece também. Então, se quiser participar, o site está aqui embaixo, só clicar quero participar, vai responder um formulário e pronto, você está entrando para a próxima turma de 25 pessoas que a gente vai ter na Criptomaníacos Experience. Então, atividade externa vai ser esse remo aqui, que no caso é a canoagem havaiana, que demanda planejamento, tomada de decisão, gestão de crise, afinal são várias pessoas juntas numa mesma canoa, a gente vai participar disso remando lá em Florianópolis, a Ilha da Magia, né? Vai ser realmente bem legal e serve aqui de oportunidade para você que sempre quis ter uma oportunidade de um boat accident, né? De perder a sua carteira de criptomoedas em alto mar. Acontece, né, pessoal? Isso acaba acontecendo. Se você nunca teve essa oportunidade, quem sabe aí, né? Você carregando sua Ledger, por exemplo, em alto mar, e acontece, né? O pessoal aí da Receita, o pessoal que toma conta disso, a gente perde as criptomoedas sem querer. Então, fica aí, tô brincando, pessoal. Tô brincando, é só uma brincadeira, mas tem aí uma oportunidade de participar de uma atividade aquática junto com a nossa equipe, tá? Eu vou estar lá remando junto, tá? Não sei remar não, vou destruir o meu time, mas faz parte. Enfim, você vai ter aqui tudo explicado no site, está aqui embaixo. Bitcoin, fundamentos essenciais, soluções de melhorias na rede Bitcoin, análise técnica aplicada ao Bitcoin, tem todo o roteiro aqui do que você vai aprender nessa imersão na Criptomaníacos Experience. Como eu falei, não sou eu que sou o professor, né? Nós temos aqui várias pessoas, o Matheus, o Fabrício, o Pedro, eles vão dar aula para vocês. Teremos a participação especial do Lorenzo e da Maria Fernanda, que foram lá para El Salvador. Eles vão compartilhar a experiência deles com o Bitcoin para vocês, né? Como a adoção de Bitcoin em El Salvador, e o resto da equipe aqui de suporte. Eu vou estar dando suporte lá para vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, a Lohane também, o Felipe também. Então temos toda essa equipe de suporte para vocês. Temos aqui os diferenciais da imersão, experiências incríveis, teoria e prática, networking, aprendizado profundo, padrão criptomaníacos e consultoria. E teremos também uma criação de uma carteira lá utilizando um pendrive. Tá? Você vai aprender a fazer isso com um pendrive comum, você vai criar uma carteira de criptomoedas. Bom, aqui temos depoimentos dos alunos que participaram do evento teste, né, da primeira experiência que a gente teve. Então tem aqui o Álvaro, Alexandre, o Bruno, o Jonathan, o Rodrigo e o Rafa. Vou deixar isso
no final desse vídeo para vocês verem parte desse depoimento. E aqui está a programação, o que vai acontecer no sábado, tá? Onde acontece, inclusive, a canoagem e o happy hour com o time da Criptomaníacos. Eu vou estar lá tomando uma cerveja com vocês. E no domingo também, aqui, toda a programação até às 18 horas. São muitas horas de conteúdo para vocês. Se tiver dúvida, vocês também podem encontrar aqui embaixo, tá? Tudo, perguntas frequentes que vocês tiverem com relação a esse programa. Valor promocional, já que estamos começando esse produto, que custaria R$5.000, vai sair por 12 vezes de R$208. Se você tiver interesse, como eu falei, coloque somente aqui suas informações e entraremos em contato com vocês. Agora vamos entender o segredo dos bilionários que os diferencia do resto da população. Como é que eles conseguem ter quedas tão grandes no seu patrimônio, perdendo aí 80%, 90%, 95% do patrimônio e se recuperarem em seguida? Algo parecido com o Bitcoin, não é mesmo? Afinal, o Bitcoin perdeu aí 70% do seu valor somente nesse crash e perdeu mais de 80% do seu valor nos outros bear markets, nas outras crises que a gente teve no passado. E o Bitcoin continua se recuperando sempre. Como é possível fazer isso? Será que é a palavrinha chamada resiliência? Vou mostrar para vocês que não. Existe uma diferença da resiliência para o que acontece tanto no Bitcoin quanto com os bilionários. Então, fazendo aqui uma retrospectiva do Bitcoin em 2022, ele começa o ano já no meio de uma queda, né, em $47.000. Vamos lembrar que o topo, a alta histórica, foram 69. Ele inicia 2022 nos $47.000, um pessoal já desanimado porque esperava que o Bitcoin fosse bater nos $100.000. Nesse momento de início de 2022, a gente tinha dúvida se era só um respiro para voltar a subir ou se ia afundar de vez. E aí começa guerra Ucrânia contra a Rússia, o preço desaba um pouco, depois o crash da Luna com a UST, e aí cai para baixo dos $30.000 e para fechar com chave de ouro a falência da FTX e de outras empresas do mercado. Então tudo isso fez com que o Bitcoin saísse dos $47.000 no início do ano e caísse até a região dos $16.000 no final do ano, né? Batendo ali até na região dos $15.000. E agora muitas pessoas dão o Bitcoin como morto, quando na verdade, como eu falei para vocês, ele tem a incrível capacidade de ressurgir das cinzas, a mesma capacidade que está presente no sangue dos homens mais ricos do mundo. A lista que vocês estão vendo aí na tela mostra, por exemplo, o CZ da Binance, né, que era uma das pessoas mais ricas no setor cripto. Ele possuía $65 bilhões em março desse ano e agora, em dezembro, poucos meses depois, ele perdeu quase tudo, né? Saiu dos 65 e foi para 4 bilhões. Nossa, 4 bilhões é muito dinheiro. Mas imagine você perder 61 bilhões de dólares em pouquíssimos meses. Você pode falar, esse cara é maluco, né? Ele não sabe o que está fazendo, esse cara, como é que ele perde tanto dinheiro assim, né? Você vai ver aqui o Brian Armstrong da Coinbase saindo de 6 bilhões, caindo para 1 bilhão, e assim por diante. Vai ter aqui o Michael Saylor também, né? Figura conhecida no Bitcoin, o maximalista, saindo de 1,6 bilhão, indo para 0,6 bilhão, ou seja, perdendo a maior parte da sua fortuna também nessa crise de 2022. Para quem conhece um pouco da história do Elon Musk, sabe que também ele praticamente faliu no ano de 2018, né? Suas empresas SpaceX e Tesla estavam entrando em processo de falência, ele não conseguia ter sucesso com o lançamento dos seus foguetes na SpaceX e tinha sobrado ali, o resto do dinheiro dele era tipo $40 milhões, e ele podia pegar esse dinheiro e viver como milionário ou pegar essa grana e investir em uma das empresas e aí deixar a outra morrer. Mas ele foi ainda mais agressivo. Ele dividiu esse dinheiro em duas partes e colocou nas duas empresas ao mesmo tempo e poderia levar tudo à falência, perder todo o dinheiro dele, mas deu certo, né, pessoal? Então, que negócio é esse que faz com que justamente aqueles que são mais agressivos, mais voláteis, e isso serve para o Bitcoin ou para os bilionários, conseguem mais sucesso, conseguem se recuperar e crescer muito além daquilo que eles tinham anteriormente? Qual é esse segredo?
Eu já vou falar sobre isso, mas antes eu quero mostrar um outro bilionário seguindo esse mesmo caminho, né? Então a gente vai ver aqui o Michael Saylor, da MicroStrategy, comprando mais Bitcoin nesse momento, que está todo mundo fugindo do Bitcoin, com medo do Bitcoin. MicroStrategy compra mais 2.500 Bitcoins e aposta contra Joe Biden. Então, olha que interessante, pessoal. A MicroStrategy vem comprando Bitcoin há bastante tempo, né? Foi a primeira grande empresa a fazer isso. E agora eles investiram mais 41 milhões de dólares em Bitcoin e já possuem no total 132 mil Bitcoins, ficando com um preço médio de 30 mil dólares, tá, pessoal? Então, olha só, mesmo comprando agora, botando mais dinheiro em Bitcoin, o Bitcoin aí ao redor dos 16 mil dólares, o preço médio deles está quase o dobro desse valor. Então está muito caro o Bitcoin para eles, mas eles continuam comprando, mesmo numa situação tensa de mercado como a gente está. No caso aqui, eles estão falando que o Joe Biden criando esse pacote de 1,7 trilhão de dólares e vai expandir o endividamento do governo americano, e a consequência disso é que o Banco Central tende a parar de elevar os juros. Então, essa elevação de juros que abala o mercado cripto e também as ações, isso deve parar de acontecer e aí a tendência é reverter, né? Ou seja, ações e cripto voltarem a subir e principalmente o Bitcoin seria beneficiado com uma atitude dessa. Então, vocês estão começando a perceber atitudes parecidas entre bilionários aqui nessa história, né? O Elon Musk lá, quase sem nada, jogando todo o dinheiro dele nas empresas, e aqui a MicroStrategy também, o Michael Saylor, na hora que o bicho está pegando, ao invés dele frear, dele parar de fazer isso, ele aumenta, né? Ele começa a comprar mais justamente no pior momento. O que será que faz com que esses bilionários tenham esse tipo de atitude? As pessoas hoje olham para o Bitcoin com certo repúdio, com certo nojo, né? Não vou investir nisso, está só caindo, esse negócio perde muito valor. Essa é a frase comum das pessoas. E nesse momento o Bitcoin está com o mesmo valor que ele tinha no ano de 2017, há muito tempo atrás. Só que o Bitcoin é muito superior ao que ele era em 2017. A rede do Bitcoin é muito mais forte, teve melhorias com relação, inclusive, à privacidade. Toda a infraestrutura de criptomoedas ao redor do mundo avançou muito de 2017 para cá. Então, como algo muito superior pode estar com o mesmo valor de 2017, de 5 anos atrás? Bom, as pessoas são superficiais. Elas só olham ali a primeira camada, né, uma etiqueta de preço. Então, se o preço do Bitcoin está caindo, as pessoas não vão valorizar. E que grupo é esse que está em maioria no mundo, né, e que forma o mercado? Os pobres. Justamente, são os mais pobres. Aqueles que tomam as decisões mais fáceis, não têm qualquer aprendizado nesse processo e vão cometer os mesmos erros em sequência. A cada novo topo, vão comprar o topo, porque está todo mundo comprando, e a cada nova crise com preço caindo, vão vender no fundo. Então é por isso que essas pessoas permanecem pobres. E existe um outro grupo de pessoas mais resilientes que atuam de forma diferente. Na hora que existe uma pressão externa, uma volatilidade, né, muda a pressão do mercado, elas estudam o mercado, elas aprendem o mercado e elas se adaptam a essa nova situação, a esse novo ambiente. Então elas entendem a pressão, começam a se ajustar, podem ficar um pouco mais conservadoras, um pouco mais agressivas, vão se adequando, mas na hora que a crise acaba, na hora que essa pressão externa some, essas pessoas voltam ao seu estado original. Então, ela tem uma adaptação somente durante uma crise. Que grupo é esse? Geralmente são os ricos. Mas existe um grupo que vai além disso. Eles costumam quebrar ao longo da vida, mas eles ressurgem das cinzas cada vez mais fortes. Esse grupo é o grupo dos bilionários. E o segredo que eles possuem, que é diferente de todo o resto que eu falei aqui, dos ricos e também dos pobres, é justamente a antifragilidade. Eles são antifrágeis. E qual é a diferença de resiliente para antifrágeis? Como eu falei para vocês, os ricos se adaptam a crises, a pressões externas ao longo de uma crise, mas depois eles voltam ao normal. Os bilionários, esses antifrágeis, não fazem isso. Eles se modificam ao longo de momentos de pressão externa, turbulência, volatilidade, crises, e eles melhoram ao longo delas. Eles se tornam mais fortes justamente no período de crise.
Existe, portanto, uma diferença de posicionamento. Vamos pensar aqui a média das pessoas, o que elas fazem quando o ambiente externo começa a ficar muito apertado. Então, tem uma crise, a inflação está subindo, o preço do Bitcoin está desabando, as ações estão desabando. O que as pessoas fazem? Elas vendem as ações, vendem o Bitcoin e botam tudo o dinheirinho lá na poupança para proteger esse dinheiro. E elas perdem menos do que os outros grupos, correto? Perfeito, vão lá conseguir salvar parte daquele patrimônio delas lá, conquistado a duras penas. Mas aí o mercado uma hora vai voltar e as pessoas não vão estar posicionadas, justamente porque elas estão se protegendo e elas perdem a subida. Então elas conseguem manter sempre o patrimônio que elas possuíam ali, né? Vai caindo, mas vai caindo pouquinho a pouquinho, mais ou menos como acontece com o dólar e com o real, se a gente fizer uma comparação, né? O dólar não teve uma variação tão grande quanto o Bitcoin, correto? Só que se você pegar o dólar nos últimos 10, 20, 30 anos, ele só tem uma direção: queda. Ele perde patrimônio pouco a pouco, mas pouquinho, né? Então dói pouco, só que a direção é clara. Se você fizer o mesmo exercício com o Bitcoin, ele tem quedas de 80%, como a gente vê, só que ao longo do tempo, 3 anos, 6 anos, 9 anos, a direção claramente é para cima. Então, você aceita a volatilidade, mas somente aceita na direção para cima. Você pode perder muito no curto prazo, mas no longo prazo a direção é sempre para o alto. A massa das pessoas não sabe lidar bem com volatilidade. Elas querem que tudo seja previsível, quando não existe previsibilidade no mercado. E é por isso que elas se mantêm sempre no mesmo padrão, sonhando em enriquecer, sonhando em crescer, só que isso é impossível quando você não aceita risco, não aceita volatilidade. Lá na outra ponta, os bilionários agem de forma completamente diferente. Na hora que o bicho pega, na hora que está tudo estourando, é a hora que eles viram e falam: agora eu preciso entrar de cabeça nisso, naquilo que eu confio. Então, quer dizer, o Elon Musk confiava na SpaceX, confiava na Tesla e ele falou: as empresas estão quebrando, eu só tenho 40 milhões de dólares, o que eu vou fazer? Eu fecho as empresas e fico com esse dinheiro ou eu jogo tudo, jogo todas as minhas fichas no pior momento possível aqui de mercado? Vou jogar, justamente porque está no fundo e esse valor que eu tenho vai fazer grande diferença nesse momento. E fez, deu certo. Mesma coisa está acontecendo na MicroStrategy. O Michael Saylor, né, foi comprando Bitcoin lá nos 60 mil dólares, nos 50 mil dólares, ficou com um preço médio altíssimo, mas chega nesse momento, tá todo mundo fugindo, ele fala: fundo do poço, eu consigo comprar muito mais Bitcoin com valor menor agora do que eu fazia no passado. Então, essa é a hora de eu colocar, porque eu confio no Bitcoin. Eu tenho convicção de que ele é melhor do que o dólar, real, ouro ou qualquer outra coisa. E ele vai lá e coloca. Na hora que o mercado reverte, o que acontece com o mais pobre? Nada. Ele está posicionado lá em real, na moedinha dele, ou em qualquer outra coisa que não vai subir de valor depois da crise, enquanto esses caras que estão agora colocando dinheiro vão ter a multiplicação do patrimônio em 2, 3, 4, 10 vezes o que possuem. E o que vai acontecer? Vai aparecer jornalista com inveja, o povão com inveja, falando que precisa tomar o dinheiro desse cara, né? Como assim? Isso é injusto. Como que o bilionário lá é bilionário? Como é que ele está tão rico e os outros tão pobres, né? Não é justo. Não é justo. Esse cara, ele correu um risco de quebrar, como vários bilionários quebraram várias vezes. Um risco que você, com muito menos dinheiro, não faz. Tem medo, né? Então, isso sim tem que ser valorizado. Esse cara, o segredo desse cara é justamente entender e gostar da volatilidade. São justamente os momentos de fundo que permitem a você entrar, comprar muito mais quantidade desse ativo com valor menor. Então, quem aprende a gostar de ondas altas vai pegar as melhores ondas. É assim que funciona, né? Não adianta você falar: tenho medo de onda, vou surfar somente quando tiver sem onda. Você não vai aprender a surfar, a mesma coisa se aplica aqui. Você só vai aprender a surfar no mercado cripto quando você gostar de picos e vales, né? Dessas ondas absurdas que acontecem no mercado, tanto no mercado cripto quanto em qualquer mercado. Então, esses mais ricos, bilionários, eles são ali surfistas profissionais. São caras que aprenderam a gostar dessas variações bruscas que acontecem e tirar proveito dela. Inclusive, voltando aqui para mim, né? Eu nunca enriqueci
com o Bitcoin subindo de preço. Na verdade, eu enriqueci com ele caindo de preço. Foram os momentos que eu entrei de forma mais pesada, né, justamente no fundo dos poços ali. Bitcoin a 4 mil, a 5 mil dólares, agora ele bateu 3 mil dólares no ciclo anterior, agora está batendo 15 mil dólares. Esses são os pontos onde eu aumento a minha exposição, eu compro uma maior quantidade e aí na hora que tem uma subida, o patrimônio multiplica junto. Não adianta, então, você ficar tentando acertar o ponto de saída. Eu nunca olhei para ponto de saída, eu sempre olho para ponto de entrada. Onde aumentar minha exposição? E é justamente em momentos de crise. Então, eu gosto de crise, eu gosto de bear market, porque foi isso que mudou a minha vida e também mudou a vida desses bilionários. Elon Musk, em 2018, momento também de crise. Michael Saylor, na crise de 2020, quando começou a pandemia, esses caras se aproveitam justamente desse momento, que é o momento que está todo mundo querendo fugir de bons ativos. Novamente, o Bitcoin em 2022, 2023 é muito melhor do que o Bitcoin de 2017. E hoje o valor dele é o mesmo. Isso me parece absurdo. Realmente as pessoas são superficiais. Elas só olham ali a primeira camada, não se aprofundam para enxergar realmente o valor dos ativos. Quando essa crise passar, e ela vai passar, a diferença dos bilionários para os ricos é que os ricos vão voltar ao que eram antes. Eles se modificaram ao longo dessa crise, se tornaram talvez mais conservadores e depois eles vão voltar ao padrão deles. Os bilionários não. Eles aprenderam nessa crise, modificaram suas empresas. A MicroStrategy hoje não tem nada a ver com a MicroStrategy do passado. Ela se tornou uma empresa agora que praticamente só investe em Bitcoin. O Michael Saylor, ele era somente um empresário comum, virou um maximalista de Bitcoin e não vai deixar de ser maximalista depois da crise. Então isso modificou eles na raiz mesmo. A própria Criptomaníacos, ao longo dessa crise, foi quando a gente criou os nossos valores, a nossa cultura, a gente modificou os nossos produtos e estamos agora com uma estrela, um norte, um produto lá para o futuro já desenhado, algo que a gente não tinha antes, e nada disso vai sumir depois da crise. Então a gente foi modificado por ela, a gente melhorou com a crise e quando ela terminar, a gente vai continuar diferente. Esse segredo que os bilionários têm e que o Bitcoin também tem, realmente faz muita diferença na vida e poucas pessoas observam, A maior parte das pessoas, elas se mantêm num padrão ali de só olhar a superfície, são extremamente superficiais. Um grupo pequeno de ricos são resilientes, mas antifrágeis, somente aqueles que se modificam ao longo de crises. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de deixar aquele like para colaborar, compartilhar com seus amigos e se não for inscrito no canal, se inscreve agora aqui no canal da Criptomaníacos para acompanhar mais conteúdos como esse. Muito obrigado e até a próxima!